E aí, galerinha do mal, tudo bem com vocês? Tava vendo um vídeo aqui de um menino super interessante, que é do Samuel Baum, e ele aborda muitos assuntos bastante espinhosos daqui da nossa cultura, do nosso comportamento, né? E que é verdade absoluta, e que de vez em quando eu dou uma olhadinha, né? E o vídeo fala por que pessoas burras não tão bem aqui no Brasil, né? E o vídeo ele aborda uma questão que, cara, mexe muito comigo, muito mesmo, que é a questão da cultura da burrice no Brasil. Da cultura, cara, do pão e circo ou não sei dizer se é a falta de cultura que aconteceu nesses últimos anos, né, nesses últimos principalmente 10 anos, e por que nós temos um problema seríssimo de educação, de letramento mesmo, sabe? Vou deixando passar o vídeo aqui pra vocês dele, mas ele aborda muito a questão do que é ser inteligente. E segundo o dicionário, inteligência é a capacidade mental de raciocinar, planejar, resolver problemas, atrair ideias, compreender ideias e linguagens, e pode ser aprendida ou treinada. E nos últimos anos, a coisa vem se degringolando num país que a gente já tem uma problemática no conhecimento básico, né, no aprender, no conhecimento, no currículo escolar, e que vem degringolando cada dia mais. Gente, como isso me preocupa, como isso é um assunto que há muito tempo eu comento com algumas pessoas, e como isso me revolta, me entristece, e principalmente o que está acontecendo na nossa cultura, cara, principalmente na nossa cultura intelectual, sabe? Mas de todos os assuntos do Brasil, de todas as problemáticas do Brasil, a questão do ensino de base, a questão curricular do nosso país, a questão do intelecto de nós brasileiros, é algo que me assusta muito, assim. E eu acho engraçado que a gente vê, entrando um pouquinho, nem na política, mas no espectro de ideologias, né? A galera da direita falando mal de Cuba, né? Falando mal da China, né? De que, ela é um país comunista, os cubanos são pobres, meu Deus, os russos, o problema são os russos, né? O problema é a ditadura dos russos, dos cubanos, dos chineses, e eu não estou entrando nem um pouco na questão política da coisa, mas vai um brasileiro competir intelectualmente com o chinês? Vai um brasileiro competir intelectualmente com o cubano? Você vê os cubanos aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo, os caras têm uma base curricular invejável para a nossa cultura livre. Os cubanos são extremamente inteligentes. Em Cuba, não estou falando do partido, da questão governamental deles, mas a questão da base curricular é muito importante para eles, independente deles comerem 10 gramas de galinha ou não. Eles têm uma base curricular, eles têm um intelecto infinitamente melhor do que o nosso. Na Rússia, que falam tanto de Vladimir Putin, os caras, eles têm paixão pelo intelecto, eles têm paixão por conhecimento, eles têm paixão por literatura. E na Rússia é um pouco vergonhoso você ser burro, assim como na China, assim como em Cuba, né? Eu tô dando exemplos desses países, porque são países que se fala muito mal aqui no Brasil, principalmente pela direita. Mas podemos colocar Estados Unidos, podemos colocar Inglaterra, podemos colocar Alemanha, podemos colocar infinitos países, né? Mas que assim, a gente vê que a questão da problemática da cultura, da nossa busca por conhecimento de fato, é infinitamente rasa ou escassa, podemos dizer assim. É o país de Paulo Freire. Eu digo isso porque, assim como Paulo Freire conseguiu ensinar os nossos professores de que se você fala problema, que você fala estupro, você tem que aceitar que a pessoa fale desse jeito, escreva desse jeito, porque foi assim que ela aprendeu, foi assim que a cultura dela ensinou. Como a gente tá vivendo cada vez mais uma cultura de pão e circo, de endeusamento de pessoas, assim, surreais, péssimas. E eu estou dizendo da questão do vazio mesmo da pessoa, sabe?
em passar qualquer tipo de expectativa, sabe, dos seus seguidores. No mínimo falar bem, no mínimo se expressar, no mínimo ter uma compreensão de texto, uma interpretação de texto. Não temos espelhos de pessoas intelectuais. Eu falo pra vocês de duas pessoas que eu admiro muito, que eu acho assim de suma inteligência de fato, que busca o conhecimento, busca a raiz do conhecimento, busca todas as questões, todas as direções, seja de um lado, seja de outro, para poder passar um bom conhecimento no que ele se propõe a falar conosco, né? Que é o Rabino Dudu, que é um vida louca, né? Que fala de cabala, fala de Deus, mas ele é muito filosófico, né? Mas ele é muito profundo na busca do conhecimento dele, num geral, sabe? É um cara que realmente estuda de fato. E o De Leon Peta, que é um cara assim que eu tô muito impressionada positivamente sobre quem é De Leon Peta, um estudioso de verdade, um cara que busca de fato todos os conhecimentos ao que ele se propõe a passar para nós, que passa todos os lados da questão que ele quer passar. Ele é profundo. E eu não sei em que caminho que nós vamos chegar, gente. Então é isso, fica meu desabafo sobre um assunto que pra mim, de verdade, mexe muito com o meu emocional. É isso, gente. E busquem conhecimento.